Olá, amigos! No Momento Nosso Lar de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a influência dos espíritos na nossa vida. Em O Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec pergunta se os espíritos podem influenciar os nossos pensamentos e os nossos atos. E a resposta que ele recebe é a seguinte: muito mais do que imaginas, de ordinário eles que vos dirigem. O Espiritismo nos explica que o mundo físico e o mundo espiritual coexistem. Então, nós estamos em permanente comunicação, porque pensamento é onda, e essas ondas viajam pelo fluido cósmico que nos envolve. Então, estamos como mergulhados num oceano de mentes. Estamos ora emitindo, ora captando pensamentos. Então, sim, nós podemos ser influenciados pelos espíritos. E aí podemos nos perguntar: quais são aqueles espíritos que podem estar próximo de mim? Será que eu tenho o poder de escolha ou então eu sou uma marionete na mão da espiritualidade? É claro que nós temos poder de escolha. Nós temos um livre-arbítrio e nós fazemos uma seleção dos nossos pensamentos e dos nossos atos. Seguindo as leis morais, nós vamos atrair espíritos numa condição mais elevada. Praticando atos que ferem essas leis morais, nós atrairemos aqueles ainda imperfeitos, que podem inspirar em nós pensamentos e atitudes que vão trazer algum prejuízo para a nossa existência. Onde estão as leis morais? O Espiritismo nos diz que escritos na nossa consciência, mas o Livro dos Espíritos, na terceira parte, faz com que nós tenhamos acesso a elas, buscando essa conduta indicada por Jesus. Nós vamos atrair esses espíritos que querem o avanço da humanidade. Consequentemente, eles vão nos inspirar melhores pensamentos. Quando nós encarnamos, nós temos junto de nós um espírito que nos acompanha. Pode ser chamado de anjo da guarda, anjo protetor, mentor, o nome não importa. É um ser que se dedica a nos acompanhar, nos auxiliar nessa caminhada terrena. E nós podemos recorrer a eles a qualquer momento. Quando nós elevarmos o nosso pensamento, nos conectarmos com ele, buscando esta inspiração. É claro que ele não vai dizer exatamente o que temos que fazer, porque temos que também respeitar o livre-arbítrio. Mas ele nos indicará, nos inspirará a escolher sempre a melhor opção que vai auxiliar no nosso progresso moral. Pensando assim, então podemos concluir que somos seres espirituais que estão passando por essa experiência humana, mas que continuamos conectados com a pátria espiritual. Eles podem nos auxiliar muito, mas também podem nos levar por caminhos não tão salutares. A escolha está em nossas mãos. Que possamos então fazer o que a doutrina nos convida, a reforma íntima, visitando o nosso interior, vendo aquilo que ainda precisamos modificar e, sobretudo, enaltecendo as nossas virtudes, que já são muitas. Quando Jesus disse: "Brilhe a vossa luz", é porque ele sabia da nossa capacidade de fazer brilhar essa nossa consciência. E ele nos deixou um conselho para esses momentos: vigiar e orar. Vigiar pensamentos e atos. Orar para nos colocar em sintonia com a espiritualidade superior. Que possamos assim fazer. Cuidar de nós, cuidar da nossa mente, fazer essa higiene mental, buscar seguir sempre os conselhos das leis morais. Assim, estaremos influenciados por espíritos que querem o avanço da humanidade. Que possamos pensar nisso. Uma boa noite a todos.